Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson Simoneto, eu sou consultor empresarial e também estou organizando um evento de quadrinhos e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a oportunidade de falar com um engenheiro com larga formação e um apaixonado principalmente por áudio. Maurício Liconto, muito obrigado, gratidão pela tua presença aqui. É um prazer. Perfeito. Maurício, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu e um pouquinho aí do seu jeito curioso de ver as coisas, né? Até você ir se especializando. Eu nasci em São Paulo em 1957. No bairro de Moema. Bairro bom. E lá tinha muito mato, assim, ainda, naquela época. Né? Não tinham grandes avenidas, né? E sempre gostei muito de áudio, porque meu pai, ele tinha estudado um pouco de eletrônica, assim, ele consertava uns rádios, alguma coisa assim, ele tinha feito um curso de correspondência. E ele me deu, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, um gravador cassete, que era um Philips, novidade na época. Sim. E eu fiquei maluco por aquilo, né? Tá. Era uma coisa doida. A gente saía gravando os parentes, né? Meu pai, minha mãe, meu avô, né? Escondia o gravador atrás de um vaso para saber se conseguia enganar eles, com essas coisas assim, né? Então, com 8, 9 anos de idade, eu comecei a entender que se você deixa o microfone próximo ou longe, tem uma diferença acústica que o gravador capta. E comecei a me preocupar com isso desde cedo. Então, hoje, por exemplo, eu ouço uma gravação, assim, áudio apenas, eu consigo ter uma ideia de como é o ambiente. Fora, esse ambiente tem paredes paralelas ou não, esse ambiente tem mais ou menos tal tamanho, esse ambiente ele tem eventualmente paredes nuas, né? Ou tem algum mobiliário, o gravador está distante mais ou menos tanta distância assim da boca das pessoas. E isso de uma certa forma virou uma maldição, porque eu assisto às vezes algum vídeo no YouTube, por exemplo, eu vejo que se tem um microfone desnivelado, me irrita profundamente, porque eu sei que alguém esqueceu de mexer lá. Então, essas coisas. Então, eu cheguei a fabricar microfones nos anos 80 e 90 para a área de pesquisa e a área científica, inclusive. Estudei engenharia eletrônica no Mackenzie, depois fiz engenharia de telecomunicações na FAAP, mas sempre gostei muito da área de áudio, da área de voz. Eu estudo fonética desde os anos 80. Então, hoje eu concentrei todo o meu conhecimento na área forense, na área científica, por conta de décadas estudando. Ou seja, eu não estudei para ser isso. Né? Eu estudei porque eu queria, que eu gostava, e acabei empregando esse conhecimento na área forense. Hoje eu participo de cursos forenses, cursos cursos livres, tem curso de pós-graduação, inclusive, e sou muito querido no mercado. Né? Bacana. Então, e só me passam casos difíceis, né? Só me passam casos difíceis. Entendi. Ô Maurício, eu fico imaginando assim, hoje já está tudo equalizado, mas Jockey Club na década de 80, você avaliando o som hoje, desde aquela época, tá? Às vezes os aeroportos e tudo mais, né? Hoje já está muito melhor, né? Mas você fala uma coisa interessante, com a tecnologia, com a internet, e agora começa a vir o IoT, a internet das coisas, o 5G chega agora em julho desse ano, né? Vai ter um mundo fantástico aí, né? Aflorando.
Essa parte de áudio, principalmente, na parte forense, todo mundo que usa internet, ele deixa uma pegada digital, né? E muitas vezes é áudio que se deixa, tá? Então, você também trabalha nessa parte de recuperação de áudio também, quando possível? Sim, muitas vezes me pedem para recuperar, fazer qualquer tipo de beneficiamento, né? Para trazer alguma clareza. Agora, eu uso muito a ferramenta ouvido, né? Legal. Então, muitos ouvem, eu ouço e escuto também. Da mesma forma, na área de imagens e vídeos, não só eu vejo, mas eu também observo. Então, eu uso técnicas milenares, né? Que estão muito fortemente incorporadas no meu dia a dia. Porque eu também trabalhei muitos anos com fotografia química, né? Então eu tinha um pequeno laboratório fotográfico em casa. Revelava também? Revelava, ampliava. Aquela parte escura. Câmera escura, exatamente, eu fazia isso tudo. Então eu fazia, nos anos 80, eu fazia trucagens com fotografia química, né? Então era uma coisa assim super arcaica, né? Mas era o que existia na época, era o que era possível fazer. Então eu usava luzes, reflexos para fazer minhas brincadeiras. Chegou a perder filme que revelou e de repente... Já aconteceu, mas muito pouco, porque assim, eu sempre fui assim, bastante detalhista, né? Inclusive no gasto, né? Então se eu fosse perder, se eu tivesse assim, chance de perder um filme para revelar, né, eu teria que repor o filme. Exato. Como é que eu ia trazer aqueles momentos registrados de novo, né? Então, para evitar isso, eu treinei muito para evitar perdas. Eu lembro que nos anos 80, o final dos anos 70, não me recordo agora, acho que foi os anos 70, a banda Gênesis veio em São Paulo, no ginásio Ibirapuera. Eu tirei 400 fotos. Naquele de revelar, então. De revelar, ainda tem os negativos. Tá. Então... O Gênesis era aqui antes só dos equipamentos que eles trouxeram. Uma coisa assim, um show. Acho que 76. Acho que foi esse, menos de 76, por aí. Eu fiz eu assisti pela câmera, né? Umas 400 fotos, preto e branco, né? Sim, era isso. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa área. Então, hoje, na hora de recuperar um áudio, por exemplo, o que normalmente me pedem? Por exemplo, hoje de manhã me procurou uma empresa, porque eles estavam dizendo que num determinado trecho de um vídeo, alguém proferiu uma ofensa, alguma coisa assim. E só que tinha um burburinho enorme, porque era um ambiente público, né? E como entender o que era falado dentro desse cenário? Então, assim, eu uso muito, inclusive para explicar para clientes, o uso de uma lixa. Então, por exemplo, se eu esfregar uma lixa aqui na minha perna, por exemplo, eu vou desbastar só o tecido, mas vamos imaginar que tem uma sujeirinha aqui na calça e eu preciso passar uma lixa. Eu vou atingir a sujeirinha e o tecido. É verdade. Então, quando eu faço algum tipo de filtragem em áudio, eu tenho que ter o compromisso de saber o quanto que eu vou tirar, porque se for muito significativo, eu tenho que tirar muito pouco, porque senão eu tiro a informação junto. Outra coisa, às vezes tem um ambiente ruidoso. Todas as nossas consoantes, elas são ruidosas, né? Por exemplo, a consoante C. É verdade. O J, né? X, o S, o F, né? Então, você imagina, se eu tirar o ruído, a consoante vai embora. E a consoante indo embora, eu perco a inteligibilidade que está nas consoantes. Então,
não adianta nada eu manter as vogais se eu tiro as consoantes. Então eu tenho que trabalhar com esse equilíbrio. Então eu uso, isso é raríssimo na área forense, eu tenho um rack de equipamentos, onde eu tenho compressores, expansores, equalizadores de vários tipos, né? Onde eu processo o áudio, e também eu tenho software. Então tem situações que o hardware é melhor, tem situações que o software é melhor, tem situações que tanto faz um ou outro, né? Então, em casos mais difíceis, eu uso os equipamentos. Ok. Né? Ô Maurício, na parte de dublagem, então, por exemplo, você recebe o material todo em inglês, tem que fazer a dublagem, né? Tem um equipamento que separa, né? O som, a trilha sonora lá tal, do som em si, né? Existem duas linhas para isso. No passado, inclusive eu fabriquei para um estúdio de dublagem, isso nos anos 80, 90, uma empresa, um estúdio de dublagem ali na aclimação não, ali perto do Detran. Ali, certo, tinha um estúdio de dublagem, e eles tinham um problema sério, porque era na época que as fitas eram VHS e uma TIC. Tá, ok. Né? Então você não tinha nada digital, né? Então, quando o material original do filme era estéreo, ou seja, 2 canais, a voz ficava no canal central, ou seja, você tinha a mesma voz gravada no canal esquerdo e gravada no canal direito. E você tinha música que ficava ora num canal, ora no outro canal, né? Então eu fabriquei para eles um equipamento que cancelava tudo aquilo que era igual dos dois lados, né? Interessante. Hoje tem muito software gratuito que faz essa operação, mas eu fabriquei o aparelho, né? Então, mono não adiantava, um canal só não adiantava, tinha que ser 2 canais. Então, isso diminuía um pouco, não eliminava, diminuía, sei lá, 50%, às vezes 70% da voz, e quando o dublador entrava, e a voz dele era mais alta e se sobrepunha a voz original, o pouco que sobrou, né? Porque dava muito trabalho você ter que fazer a dublagem e a trilha, né? Okay. Então se aproveitava muitas vezes a fita original para isso. Hoje você tem dispositivos que fazem, softwares que fazem essa mesma operação. O software, que é uma conta de subtração. Ele pega tudo que tem nos 2 canais, subtrai uma do outro, né? E você tem uma subtração bastante intensa. Às vezes você consegue eliminar 80%, 90%. E hoje você tem a inteligência artificial em alguns softwares que conseguem separar com muita intensidade a voz da música. E não só isso. Tem alguns softwares, estou testando de uma versão de meados de novembro, dezembro desse ano, que ele separa, por exemplo, você pega uma música dos Beatles e consegue separar a voz do baixo, do piano. Puxa, né? Sensacional. É sensacional. Ainda não é perfeito, mas é absolutamente maravilhoso, uma coisa de escorrer uma lágrima. Maurício, hoje no mundo digital aí, pessoal, por exemplo, tudo que está gravado, áudio, aí no WhatsApp, ele deleta, é possível recuperar? Olha, isso é uma pergunta um pouco embaraçosa, né? Porque isso depende de uma quantidade enorme de situações, né? de variantes, né? Por exemplo, vamos imaginar que o celular não tem defeito, né? Que ele tem um uso regular, a pessoa usa aplicativos normais que funcionam e que não vão causar um problema, né? Primeiro ponto, se a pessoa tiver no WhatsApp um backup na nuvem, por exemplo, no Google Drive, né, que é uma opção do WhatsApp, ele pode ter uma cópia desse material na nuvem.
Então, se ele pega um outro celular, por exemplo, perdeu aquilo lá, pega um outro celular, por exemplo, ele conecta na conta, ele faz o download da nuvem, uma coisa meio automática, e o áudio pode estar lá, né? Agora, isso depende de um outro fator. Por exemplo, se você tem no seu computador, por exemplo, um HD mecânico, que tem motor, né? E você apagou um arquivo, você tem uma chance de recuperar grande. Porque mecanicamente, ou seja, do ponto de vista magnético, você tem camadas de recuperação. Coisa que nos celulares e dispositivos eletrônicos, como SSDs, por exemplo, você não tem. Então, se você pega, por exemplo, um pendrive, você pega um pendrive e apaga um arquivo, mas só apagou o arquivo, ele ainda está lá. Ou seja, quando você manda apagar, você está dizendo para o pendrive, né? Para o FAT, que é o File Allocation Table, é uma instrução que diz onde está cada arquivo dentro do pendrive, fisicamente onde está. Ele fala o seguinte: esse espaço está disponível. Então, se você copiar algum arquivo e esse arquivo passar acidentalmente em cima daquele pedacinho, você perde. Né? Por substituição. Você tira uma informação e coloca outra. Né? Existem preocupações grandes, né, dos fabricantes em tentar criar mecanismos para melhorar isso em relação aos HDs físicos. Eu tenho parceiros na área de recuperação de dados, eu cheguei a fazer a área de recuperação de dados há muitos anos, mas eu não quis me adiantar, eu optei por trabalhar muito na área de multimídia, né? Porque também existe uma concorrência gigante na área digital, e eu prefiro investir na área que pouquíssima gente conhece. Né? E na área de recuperação de dados, um dos meus parceiros falou: eu não quero nem saber de ouvir falar em SSD. Eu falei: todos os meus HDs são mecânicos, porque a chance de recuperar é sempre próximo de 100%. Interessante. Né? Maurício, nós estamos aí em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, porque tem aí um profissionalismo fantástico aí, a gente vê que você manja bem dentro de aula. Então, manda uma mensagem para os internautas falando o que você pode providenciar para eles aí no caso de alguma coisa, tá? Antes de mais nada, quero agradecer o convite pelo excelente bate-papo, foi muito generoso, né, em me convidar. Só queria basicamente dizer que o áudio, que hoje se fala muito sobre o áudio digital, né, o áudio na verdade não é digital, né, não dá para ser digital ainda. Talvez no futuro, quando a gente puder inserir um pendrive diretamente no cérebro, né, se tiver uma abertura para você enfiar um pendrive, aí eu aceito esse conceito. Mas para você ouvir, ele tem que ser analógico. Né? Então, não importa se você ouvir num fone, se você ouvir no alto-falante do celular, se você ouvir no carro, em qualquer lugar, ele é analógico, ele só é armazenado de forma digital. Então, é importante lembrar que o mundo digital ele é 100% presente hoje. O mundo digital, o analógico é 100% presente, e o digital ele tende a apenas ajudar em termos de facilitação, de armazenamento, de uma série de outros recursos que o mundo analógico não permitia. Então, se eu tivesse, por exemplo, no começo do meu trabalho, técnicas digitais, talvez eu tivesse muito mais evoluído, né? Mas o mundo analógico ele não é uma coisa que passou, não é uma coisa que perdura, mas a gente às vezes não tem às vezes esse contato mais próximo, né? De observar e ver que ele está aí o tempo todo ao nosso redor, né? Basicamente é isso. Perfeito. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre mim, o meu site é decunto.com.br. Decunto é o meu sobrenome, então tem lá um
pequeno apanhado do que eu faço. Né? Perfeito. Eu quero que você volte outras vezes porque você tem um conteúdo fantástico. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Maurício Decunto, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.